Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz esteja convosco. Teremos hoje a história de dois profetas mencionados no Alcorão. O profeta Saleh e o profeta Ibrahim, que em português é Abraão. Mas vamos falar sobre o profeta Saleh. O profeta Saleh, esse mensageiro de Deus mencionado no Alcorão, foi enviado ao povo de Samud. O povo de Samud, eles moravam no norte da Arábia. Era um povo opulento, agressivo, e era um povo também que cobrava impostos às tribos vizinhas, além de escravizar os povos conquistados. Eles também construíam as suas casas nas montanhas, de tão poder e força deles. Porém, Deus escolheu entre eles um profeta chamado Saleh. Esse profeta virtuoso disse a seu povo: ó povo meu, não tem outro Deus a não ser Ele. Temam Deus, temam a Deus e pedem perdão dEle. E voltem para Ele em arrependimento. E não cometam mais agressões, não cometam mais violências. O povo disse: ó Saleh, tu vai nos impedir de adorar a quem nós quisermos? Disseram ainda: nós só vamos acreditar em ti se você mandar para nós um sinal. E nós queremos uma camela que nos dê leite. Saleh disse: Deus vai mandar um sinal para vocês. Uma camela que dará leite para toda a população, com a condição, deixe ela pastar e beber onde ela quiser. Então o povo desfrutou do leite da camela. Mas daí veio uma ambição e disseram: vamos também consumir a carne da camela. Então esse povo entraram em complô contra o profeta Saleh e um deles foi lá, sacrificou a camela. Essa história mostra para nós que devemos ter fé em Deus e não pedir provas materiais a Ele. Nós já somos a grande prova da existência de Deus. Fique então com esse desenho animado que irá aproximar para as crianças a história do profeta do Islã, Saleh. Que a paz esteja convosco. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. قصة سيدنا صالح عليه السلام, a história do profeta Saleh, que a paz esteja com ele. Antigamente viveu um profeta nobre que se chamava Saleh, que a paz esteja com ele. Deus, o Altíssimo, o enviou para uma tribo chamada Tamud, uma tribo árabe. E onde é que morava esta tribo? Esta tribo morava no Al-Hir, entre Al-Hijaz e Tabuk. O povo de Tamud adorava as estátuas e não acreditava em Deus, o Altíssimo. Era um povo totalmente extraviado. Um dia, Saleh reuniu seu povo e disse: ó meu povo, adorai somente o Deus único e deixem a adoração das estátuas. Ó Saleh, você já foi um homem mais inteligente e sensato. Você está nos proibindo de adorar o que os nossos pais adoraram? Você quer que deixemos a adoração de nossos pais e avós para adorar seu Deus? Duvidamos muito da tua mensagem. Saleh respondeu: eu vos convoco para adorar o Senhor dos seres humanos. Eu vos convoco para adorar Deus que vos agracia e vos sustenta. Ó meu povo, lembrem-se quando ele vos designou sucessores do povo de Ad e vos enraizou na terra, em cujas planuras erguestes palácios e em cujas montanhas cavastes moradias. Além dos jardins, nas nascentes, as culturas e as palmeiras frutíferas. Lembrem-se das dádivas de Deus e não cismeis na terra causando corrupção. Cala a boca, homem.
Acho que você não passa de um homem enfeitiçado. A magia afetou seu juízo. Não sabe o que está dizendo, e você não é um profeta. Saleh respondeu: Eu sou um mensageiro honesto. Sigam-me e temam a Deus. Eu não estou pedindo recompensa de vocês, nem cargo. Eu quero a minha recompensa de Deus, o Senhor dos mundos. Ó, Salih, se você é um ser humano como nós, se de fato trazes o sinal, nos mostre se estiveres certo. Sim, traga o sinal, tem que trazer mesmo, traga o sinal, tem que trazer, traga. Saleh disse: Qual é o milagre que vocês desejam? Um dos homens apontou para uma rocha e disse: Veja só, se você puder extrair dessa rocha sólida uma camela, aí então acreditaremos em você. Sim, ela deve ser uma camela produtiva. Tem que ter 10 anos e alta. O povo de Saleh não parou de sugerir qualidades e condições para a camela com intenção de dificultar a tarefa. O que Saleh, que a paz esteja com ele, fez? Saleh foi até o local onde costumava rezar e implorou a Deus para fazer surgir uma camela da rocha. Deus atendeu o pedido de seu profeta. A camela saiu do meio da rocha sólida e todos ficaram surpresos. Vocês acreditam no que estão vendo? Juro pelos deuses que isto é algo assombroso. Eu acredito no Deus de Saleh. Não, meu povo. Vamos deixar de adorar o que nossos pais e avós adoravam? Pelo Deus de Saleh? Nunca, juro pelos deuses. O povo, então, se dividiu em 2 grupos. A minoria, mais indefesa, acreditou em Deus, o Altíssimo. O segundo grupo, mais poderoso, que era a maioria, ficou na incredulidade. Saleh disse: Ó meu povo, eis a camela de Deus como um sinal para vós. Deixai-a pastar nas terras de Deus. Deixai-a beber do poço um dia, e no outro vocês bebem. E não a maltrateis, porque vos açoitará um doloroso castigo. Saleh continuou chamando seu povo para adorar a Deus e se afastar da adoração das estátuas. Eram 2 grupos. Alguns acreditaram e outros desmentiram. O povo concordou em deixar a camela na tribo. Ela bebia a água do poço inteiro, num dia, e no outro as pessoas bebiam e recolhiam água para suas necessidades. Eles bebiam o leite da camela também. Depois de algum tempo, o povo se reuniu para discutir a questão da camela. Meu povo, a camela bebe nossa água. O que vocês acham disso? Eu acho que devemos matá-la para nos livrarmos dela. Não façam isso, não. Nós bebemos o leite dela. Não é sensato matá-la. Ou então, todos nós poderemos sofrer um grande e doloroso castigo de Deus. Vocês acreditam mesmo que Saleh foi enviado por Deus? Sim, nós acreditamos muito nele. Nós desacreditamos no que vocês acreditam. Oh, meu povo, devemos matá-la. A nossa água está acabando. E tudo isso por causa dessa camela. Sim. Devemos nos livrar dela. Devemos matá-la. E eles conseguiram matá-la, vovô? 9 homens dos mais corruptos se reuniram e mataram a camela. O seu filhote fugiu para a montanha e gritou 3 vezes por causa da morte de sua mãe. Mas, quando eles o pegaram, o mataram. Saleh ficou sabendo do que fizeram e disse para eles: Diverti-vos durante 3 dias em vossas casas.
O castigo virá depois desses 3 dias. É uma promessa de meu Senhor, tudo isso por causa da camela assassinada. Os homens queriam ver o castigo antes do dia e da hora marcada. E disseram, escarnecendo Saleh: que chegue logo o castigo do seu Deus. Se está falando a verdade. Saleh, sentindo pena por causa da teimosia deles, disse: diverti-vos durante 3 dias em vossas casas antes da chegada do castigo. Eles o desmentiram e conspiraram para matá-lo. Deus, com sua sabedoria, castigou os 9 homens que mataram a camela antes do povo de Saleh com pedras, numa quinta-feira, que era o primeiro dia do prazo. Os rostos do povo de Saleh ficaram amarelos. À noite, eles se juntaram e disseram: passou um dia do prazo dado. No segundo dia, uma sexta-feira, os rostos ficaram vermelhos. À noite, eles se juntaram e disseram: já passaram 2 dias do prazo dado. No terceiro dia, num sábado, os rostos deles ficaram escuros. E quando anoiteceu, eles disseram: o prazo dado acabou. Na manhã do domingo, eles se prepararam e ficaram esperando o tipo de castigo que iria atingi-los. Quando o sol apareceu, um grito veio do céu e a terra tremeu abaixo de seus pés. Eles morreram e serviram de lição para os que vieram depois deles. Essa história é uma história muito interessante e também está repleta de lições. النهاية. Fim. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz esteja convosco. E agora vamos falar sobre um grande profeta. Esse profeta é conhecido por todos. É o pai dos profetas. É o profeta das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. É o profeta Ibrahim, em português, Abraão. O profeta Abraão habitava na Mesopotâmia e se dirigiu com a sua esposa Sara para a Palestina. Sara não podia ter filhos, ela era estéril. Mas mesmo assim, ela cedeu sua escrava, chamada Hajar ou Agar, para Abraão, pois Abraão tinha um desejo de ter um filho e ter uma descendência. Nasceu um profeta chamado Ismail, em português Ismael. Depois que nasceu Ismael, Deus agraciou Sara, e Sara sentiu que poderia ter filhos depois. Isto alegrou muito Sara também, como alegrou Abraão. Os dois, depois do nascimento de Ismael, tiveram um filho e botaram seu nome de Isaac. Ambos são profetas do Islã, Ismael e Isaac. Quando Ismael atingiu a puberdade, Deus quis colocar Abraão em teste. Deus disse a ele: ó Abraão, você deve sacrificar quem você mais ama. Quem Abraão mais amava era seu filho, Ismael. Abraão então não hesitou, mas consultou seu filho Ismael, dizendo: filho, Deus me inspirou a sacrificar você, pois é quem eu mais amo. A resposta surpreendente de Ismael foi: ó pai, faça aquilo que te foi ordenado. Então, quando Abraão se preparou para sacrificar seu filho Ismael, Deus, através do anjo Gabriel, mandou para ele um carneiro, dizendo: ó Abraão, já cumpriste a tua promessa, passaste no teste, tu entregaste todos os teus assuntos a Deus, sacrifica esse carneiro no lugar de seu filho. Então Abraão e Ismael retornaram para a cidade de Meca.
Meca, que nela está construída a Kaaba. Aquele cubo na cidade sagrada de Meca foram construída pelo profeta Abraão e pelo seu filho Ismael, para que fosse um local de peregrinação para toda a humanidade. E muçulmanos do mundo inteiro, todos os anos, vão para Meca relembrar o episódio do profeta Abraão com seu filho Ismael. A Kaaba para nós muçulmanos representa a obediência, a submissão, a entrega a Deus. Aprendemos na história do profeta Abraão que quem entrega a Deus todos os seus assuntos, se submete a Deus, Deus manda para ele ou mostra para ele uma saída. Vamos ver então, neste desenho, a história do profeta Abraão, e isso será de fácil entendimento para nossas crianças. Que a paz esteja com Abraão. Assalamu alaikum. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام, a história do profeta Abraão, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu o profeta de Deus, Ibrahim al-Khalil, que a paz esteja com ele. Ele foi um homem muito inteligente. Deus o agraciou com o juízo ainda criança. Ibrahim, quando pequeno, não acreditava no que seu povo adorava e procurava pelo verdadeiro Deus. Numa noite, enquanto observava o céu, viu um planeta brilhante e disse: "Esse é meu Deus, deve ser ele." Mas, quando desapareceu de vista, Ibrahim percebeu que o planeta se foi e então disse: "Esse não é o meu Deus." Olhou para o céu mais uma vez e viu a lua. Disse: "Este é mais luminoso, deve ser ele o meu Deus." Mas quando a lua desapareceu, ele disse: "Se meu Deus não me orientar para o caminho dele, serei um dos extraviados." No dia seguinte, apareceu o sol. Quando viu o sol tão esplendoroso, pensou que poderia ser Deus. Mas quando o sol se pôs, ele concluiu e disse: "Eu me afasto de todas essas coisas que vocês estão adorando. Eu me consagro a quem criou os céus e a terra. Sou monoteísta e não me conto entre os idólatras." Vovô, para mim está claro. Percebi que Ibrahim se esforçou para descobrir a verdade. Sim, Ahmed. Por isso Deus iluminou Ibrahim e revelou para ele a missão de guiar o seu povo para o caminho da sensatez. O povo de Ibrahim adorava as estátuas. Um dia, Ibrahim viu alguns membros de seu povo adorando as estátuas. Parou perto deles e perguntou: "Oh, meu povo, como vocês adoram estas estátuas? São pedras que não se mexem e não podem vos beneficiar e nem vos prejudicar. Me digam, quando vocês imploram para estas estátuas, elas escutam? Respondam-me." Mas o que é que você está dizendo, Ibrahim? Nós adoramos estas estátuas como faziam nossos pais e nossos avós muito antes de nós. Ibrahim respondeu: "Vocês, vossos pais e vossos avós estão no caminho errado. Como vocês podem adorar as pedras? É muito estranho." Parece que você enlouqueceu, Ibrahim. Essas estátuas, elas são nossos deuses e também de nossos pais. Ibrahim disse: "Muito bem. Juro por Deus que vou fazer algo que vos impedirá de adorar essas estátuas." Ibrahim queria fazer algo que mostrasse ao seu povo que eles estavam no caminho errado e que deveriam ouvir a voz da razão.
Ele pensou muitas vezes e, quando Deus o iluminou, foi até o templo de seu povoado. Eu queria saber o que Ibrahim fez no templo. Quando ele entrou no templo, riu da adoração de seu povo e perguntou às estátuas, zombando delas: "O que vocês acham desta comida?" Ele repetiu a pergunta: "Por que vocês não falam?" Ele começou a rir. Pegou um machado e destruiu todas as estátuas, menos a maior delas. Colocou o machado em cima do ombro da grande estátua e voltou para casa. Depois de um tempo, o povo foi para o templo. Dentre eles estava o pai de Ibrahim. Todos ficaram surpresos ao verem as estátuas destruídas e quebradas. Quem fez isso com nossos deuses? Quem fez isso com nossos deuses é um criminoso! Eu ouvi falar, eu e meus amigos, de um jovem chamado Ibrahim, falando muito mal dos nossos deuses. Ele também ameaçou fazer algo contra as estátuas. Diga, Ibrahim, mas nos diga agora mesmo. Foi você que fez isso com os nossos deuses? Foi você ou não foi? Foi ou não foi? Diga, Ibrahim. Fale. Mas fale na frente de todo mundo, se foi você ou não foi você, Ibrahim. Ibrahim negou e disse, estranhando: "Eu fiz isso? Quem fez isso foi a grande estátua. Oh, líder, oh, meu povo, perguntem para as estátuas quebradas, perguntem para elas quem as quebrou. A resposta delas será a grande estátua. Ela se acha muito forte. Essa estátua malvada, depois de quebrar as estátuas pequenas e fracas, colocou o machado em cima de seu ombro." O líder e as outras pessoas escutavam o que Ibrahim falava com estranheza, porque sabiam, no fundo de seus corações, que as estátuas não tinham poder para fazer aquilo. O que está falando, Ibrahim? Quero que entenda isso. Estátuas não falam e não se mexem. Neste ponto, aparece a sabedoria de Ibrahim. Ele queria mostrar para eles o erro que estavam cometendo. Ele disse em voz alta: "Como vocês sabem que as estátuas não falam e não se mexem? Vocês sabem que alguma pessoa as quebrou e que elas não poderiam se defender? Como vocês adoram quem não pode se defender? Estas estátuas não podem trazer benefício algum para vós e nem vos proteger de nenhum mal." As pessoas perceberam que Ibrahim disse a verdade, mas ao invés de voltar para o caminho da verdade, eles ficaram zangados e persistiram no erro. O líder gritou: "Seu maldito! Mas como você ousa fazer isso com os nossos deuses? Oh, meu povo! Oh, meu povo! Acenda uma grande fogueira, pois vamos queimá-lo! Vamos queimá-lo por quebrar nossas estátuas!" Queime o Ibrahim! Coloque Ibrahim no fogo! Queime ele! Mas quando o povo jogou Ibrahim na fogueira, Deus, o Criador de todas as coisas, que criou o fogo e fez com que este tivesse o poder de queimar, ordenou: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Assim, o fogo não queimou Ibrahim. Ele foi salvo da tortura e do erro de seu povo. Esta história nos ensina a pensar bem e a ter perseverança para realizar os objetivos. Ibrahim morreu na Palestina
e foi enterrado por seus 2 filhos, Ismael e Isaac. Essa é mais uma história muito interessante, que vamos aprender muitas lições. النهاية. fim. Histórias animadas sobre o Islã. Muçulmanos espalhados por toda parte. Há 8 anos atrás, lideramos um ataque para derrotá-los e afastá-los daqui. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu mandei. Eu sou muçulmana. Pelos deuses, você será morta. Por Deus, eu viverei. Bara, quero que me leve a Meca com você. Nusiba, uma mulher... Eu sei, uma mulher não pode viajar sozinha na companhia de homens. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Bom dia, Raja. Que bom te ver. Sim, todo dia. Obrigada, Deus, por sua misericórdia e por salvar Ismael e a mim durante todos estes anos. Desculpe, minha filha e eu viemos de longe. Podemos nos aproximar? Venha. Você está me dizendo que todas essas mercadorias vieram de Meca? Eu as comprei em Meca, meu senhor, mas elas vieram da Índia, Istambul, Grécia. Veja essas espadas, vieram de um país nórdico chamado Escandinávia. Eu embarquei tudo e estou navegando para a Índia. Faremos uma fortuna. Mas tudo isso à venda no deserto? Pensarei em você todo dia. Assim que vendermos tudo, voltarei direto para casa. Eu prometo. Abdullah, na noite passada, nos meus sonhos, eu vi luz sair de mim e preencher o céu.